E se Jesus não ressuscitou? Mas se ele for só um fantasma, um espírito? Essas são apenas duas das várias crenças que certamente nasceram após a morte de Jesus. Olhando a história da transmissão dos textos cristãos, a gente consegue perceber tradições ou ideias sobre Jesus oficiais e subterrâneas. E isso sem a necessidade de sair do cânone. Mas essa história eu te explico melhor após a vinheta. Um outro ponto importante para quem se dedica aos estudos no campo da antiguidade é a recepção dos textos ou dos manuscritos sobre um determinado documento, por exemplo, o Evangelho de Lucas ou Ilíada de Homero. Porque isso nos ajuda a entender, primeiro, o processo de transmissão e recepção desse texto e, ao mesmo tempo, a gente também consegue, a partir da análise desses manuscritos, tentar recuperar a datação original do texto, ou seja, da primeira versão, e também entender qual teria sido o contexto original, as palavras, o sentido que o autor queria dar no momento da produção do seu texto. E isso é um detalhe interessante porque a gente consegue, a partir disso, perceber ou desconstruir algumas falsas impressões ou algumas falsas ideias que nós podemos ter sobre um determinado grupo ou sobre um determinado personagem. Esse é o caso, por exemplo, das narrativas da ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de transmissão dos versos 36 a 38 do Evangelho de Lucas, encontrados dentro do capítulo 24, a gente observa, por exemplo, que a crença na ressurreição, ela nunca foi unânime, muito pelo contrário. Haviam cristãos que tinham dúvidas sobre essa ressurreição e que estavam levantando outras possibilidades, a de que Jesus, por exemplo, seria um fantasma. Isso fica muito claro quando a gente lê a passagem e vai analisar as chamadas variantes textuais. Mas antes de eu entrar nesse ponto, vamos ler primeiramente a passagem? O capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versos 36 a 38, traz um dado muito interessante sobre as crenças sobre Jesus. Vejam a passagem. Dizendo eles essas coisas, Jesus surgiu de pé no meio deles e disse-lhes: Paz para vós. Espantados e com muito medo, julgavam ver um espírito. Jesus disse-lhes: Por que estáis agitados e por que surgem dúvidas no vosso coração? É claro que essa passagem não é uma narrativa histórica sobre Jesus, mas ela traduz sobre as crenças dos primeiros cristãos em torno de Jesus, revelando dúvidas sobre a narrativa da ressurreição, onde aqui nós vemos Jesus sendo apresentado como um espírito. Além dos pontos já sinalizados, é importante a gente também ler com atenção o que o autor está narrando para nós. Primeiro aspecto, os discípulos de Jesus na narrativa estavam aterrorizados, incrédulos, ou seja, eles não consideravam a hipótese de que Jesus havia ressuscitado. E quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente observa de fato que nos anos 50, até mais ou menos a produção do Evangelho de Lucas, que está situado em finais do século I, a gente observa então um padrão ou uma constância, a dúvida de que Jesus havia ressuscitado. E que o autor, então, do Evangelho de Lucas, nessa passagem,
tenta questionar, tenta desqualificar ou negar a crença daqueles que estavam defendendo que Jesus não havia ressuscitado. E aí ele usa uma palavra que ficou traduzida aí como espírito, que é a palavra pneuma. Só que eu chamo a atenção que o manuscrito dessa mesma passagem usa a expressão fantasma para não deixar dúvida, então, de que esses indivíduos ou esse grupo que o autor do Evangelho de Lucas está questionando ao projetar a narrativa, então, para essa espécie de encontro entre Jesus e os discípulos, é essa total descrença da possibilidade da ressurreição de Jesus. Ou seja, então a gente está falando que em pleno contexto do século I, há seguidores de Jesus que não conseguem admitir a crença da ressurreição, que eles trabalham então com a possibilidade de que Jesus seja um espírito ou mesmo um fantasma. Aliás, fazendo um rápido levantamento da palavra pneuma dentro do Novo Testamento, a gente observa que ela é utilizada mais de 300 vezes, ou seja, é um termo bastante corriqueiro dentro do material do Novo Testamento. E um dado que chama atenção é que a palavra pneuma, sempre que ela aparece, ela está sinalizando a ideia de alguém que de fato morreu e é um espírito. E isso fica ainda mais latente quando a gente olha outras duas passagens. A primeira delas é 1 Pedro 3,19 e a outra passagem está presente no texto de Hebreus, capítulo 12, verso 23. Vamos ler rapidinho? 1 Pedro 3,19. Também aos espíritos no cárcere ele foi pregar. Na tradução do Frederico Lourenço, é chamada a atenção que a ideia de cárcere remete justamente a esse ambiente do submundo, do inferno. Já em Hebreus 12, 23 está dito: e da assembleia dos primogênitos inscritos no céu e do juiz, Deus, de todos e dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição. Ora, nos dois casos a gente observa que um está falando sobre aqueles que estão no céu e no segundo caso, aqueles que estão na morada dos mortos, no Hades. Então, revelando de fato essa ideia de que a palavra pneuma é marcada então para um indivíduo que é um espírito, é um fantasma, é aquele que não está mais vivo. É então um jogo de palavras interessantes para a gente observar, não para dizer que a ressurreição de Jesus ela é histórica. Do ponto de vista da história, essas narrativas elas não podem ser consideradas como históricas, como eu já relatei aqui em diferentes momentos no canal. Mas servem para a gente entender como que as crenças sobre Jesus elas estão sendo produzidas nesse transcurso das décadas pós-morte de Jesus e, ao mesmo tempo, elas estão sendo recepcionadas. Então, se a gente tem narrativas que vão aparecer no século II, por exemplo, onde você encontra dois Jesus, o Jesus de carne e osso e o Jesus vivo, ou essa ideia de uma crucificação como uma alegoria, é justamente pela dificuldade em se processar essa questão da morte e ressurreição de Jesus, sobretudo a crença da ressurreição de Jesus. Então, muito embora hoje, para centenas de cristãos, a crença na ressurreição é fundamental para a sua experiência de fé, para essas primeiras gerações de cristãos, essa ideia ou crença não foi unânime. Houve resistências. E o caso dos versos 36 a 38 dentro do Evangelho de Lucas nos permite, então, acompanhar a história ou desenvolvimento dessa crença entre os primeiros cristãos, onde eles não estavam debatendo apenas e tão somente com os de fora, ou seja, com os não cristãos, mas também cristãos com cristãos. Cristãos, então, que apresentaram resistência. E isso nos leva a um outro ponto.
a sinalizar mais uma vez por que nós precisamos falar em cristianismos e não em cristianismo. E, por fim, um outro ponto que esse estudo de caso traz para nós é a possibilidade também de vislumbrar a ideia de que o Novo Testamento não conta uma história sobre Jesus, mas ela é um popurrí, uma mistura, um amálgama de crenças, de diferentes crenças que foram cristalizadas ou que foram preservadas dentro desse cânone. E que também essas tradições que são preservadas, elas não representam a totalidade das múltiplas crenças que existiram ou que foram produzidas nesse intervalo de século I ao século IV. Mas sinalizam que, para a gente poder dar um passo em direção à história, nós precisamos, então, perceber que o Novo Testamento são um conjunto de tradições. Tradições daquelas que se oficializaram como oficiais, mas também que é possível mapear essas tradições, essas crenças sobre Jesus que se tornaram subterrâneas. Enfim, pessoal, gostaram dessa reflexão? Então já deixa um like, compartilha esse vídeo com amigos e familiares e não se esqueça, se você não for inscrito, de se inscrever no canal. Além disso, cogite se tornar membro do canal. Você vai estar ajudando na manutenção aqui do espaço. Eu, inclusive, quero aproveitar para agradecer aos membros do canal, que são apoiadores mensais aqui do meu trabalho. E até a próxima!